Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Vargas, mas pode me chamar de Leleco, ou professor Leleco, e a gente dá aula de graduação, né, numa faculdade aqui na cidade de Manaus. E esse vídeo serve como um plus, né, para as aulas que nós ministramos durante o curso, né? Para vocês aprofundarem acerca de cargo em comissão. Tá? Então, dentro da unidade de agentes públicos, a gente precisa pontuar o que seria cargo em comissão. Acontece que nós temos o, não somente o cargo em comissão, numa classificação quanto à garantia de permanência, barra estabilidade, barra é, vitaliciedade, a classificação em cargo em comissão, cargo efetivo e cargo vitalício. Vamos focar no cargo em comissão e comparar com o cargo efetivo. Né? O cargo em comissão também é chamado muitas das vezes pelas pessoas de cargo em confiança. É uma expressão que é utilizada anteriormente à Constituição. Então, o cargo efetivo, a gente precisa pontuar, né? Que ele. Espera aí, eu esqueci aqui. Pronto, esse aqui eu prefiro esse. Tá tranquilo? Deixa eu botar aqui também a fonte, mudar a fonte, tá? Pronto, fica bem bacana. O cargo efetivo, né? Primeira coisa, o que é cargo? Cargo nada mais é do que um lugar dentro da estrutura da administração pública, que vai ter atribuições, competências, né? Tudo definido mediante lei, né? A lei vai definir, vai criar o cargo e com as suas respectivas atribuições barra competência. Tá? Então, a primeira coisa, o cargo efetivo é aquele do acesso por concurso público. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Ele vai ter estabilidade na condição do servidor, né? Da pessoa, né? E não do cargo. Nele, então, nós temos estabilidade, tá certo? Nele, então, nós temos estabilidade, beleza? Só pronto. Nele nós temos estabilidade. Então, segunda coisa, estabilidade. Estabilidade que é adquirida após um estágio probatório de 3 anos. Né? Ele passa 3 anos sendo avaliado, né? E se passar nessa avaliação, ele adquire a estabilidade. Tá legal? E, é, enfim, o cargo efetivo, né? Pressuposto, né? Para efetividade, né? A efetividade, na verdade, é um pressuposto para ele adquirir estabilidade. Ele só vai adquirir estabilidade num cargo efetivo, tá legal? Então tem que ter concurso público para ele adquirir estabilidade, tá? E para ele, e como eu disse, o cargo efetivo é mediante acesso, mediante concurso público, por cargo público. Tá tranquilo? Então pronto, duas coisas que a gente precisava saber. Cargo efetivo pressupõe concurso público e somente adquire estabilidade quem está no cargo efetivo, tá bom? A efetividade é um pressuposto para o servidor adquirir estabilidade, tá tranquilo? O que mais? Vamos botar aqui agora o tópico que a gente quer focar, né? Cargo em comissão. O cargo em comissão, ele também era chamado antigamente de cargo de confiança, mas vamos focar na expressão atual, cargo em comissão. Ele é provisório, né? Então a gente chama ele de livre nomeação, tá? É um cargo provisório e por isso ele é de livre nomeação e livre exoneração. Claro, essa liberdade, esse livre aí que vocês estão vendo, que não precisa justificar que por que ele está sendo nomeado ou exonerado, né? Por que ele está saindo? Por que ele está exonerando? Não precisa dizer, não precisa, então, motivar a motivação,
é uma obrigatoriedade dos atos administrativos, tais como nomeação é um ato administrativo, exoneração é um ato administrativo. Só que há uma exceção a essa regra constitucionalmente. A Constituição determinou que haveria a possibilidade da nomeação e exoneração de cargo em comissão, ou cargo comissionado também, né? Ser livre da motivação, não vai ter a motivação obrigatória, tá? Então, é uma exceção a essa regra da motivação obrigatória dos atos administrativos, tá? Então, ele é provisório por causa disso. A qualquer momento, ele pode ser exonerado depois de nomeado. Claro, deve preencher os requisitos naturais do cargo. Por exemplo, se o cargo é um cargo de nível superior e vai exigir um técnico, beleza, uma especialidade, desculpa, aí beleza, você precisa preencher esses requisitos. Se ele é só de ensino superior, beleza, você preenche esses requisitos, pronto, então a gente pode te nomear. Independente disso, dá livre, mas o que a gente quis dizer aqui? Que aqui, ó, não há seleção por concurso público. Tá? Pode ter um processo seletivo? Pode. A seleção pode, porque não tem problema nenhum. Preenchendo, observando os princípios constitucionais da administração pública, né? Pode, não tem problema nenhum. Né? Então, por exemplo, vai fazer um processo seletivo para escolher quem vai ser o meu assessor. Né? Beleza, faça, respeitando o princípio da impessoalidade. Quais são os critérios de avaliação? São objetivos. Você vai escolher quem? Pela cor da pele, pela raça, pela opção sexual? Não, não vai. Né? Porque senão você vai estar violando o princípio da impessoalidade. Tá legal? Então, mais ou menos isso. Então, segunda coisa, concurso público. Detalhe importante, eu esqueci. Tem a expressão ad nutum. Né? Essa expressão aí do latim, acho que se fala assim, né? Esse troço aqui, é exatamente a livre nomeação e exoneração, né? Como assim? A expressão significa vontade, qualquer momento, né? Então, por isso, a qualquer momento, ele pode ser exonerado. Por isso que eu falei essa expressão, que a qualquer momento ele pode ser exonerado. Tá tranquilo? Porque não precisa de motivação, beleza? Tá tranquilo? Vamos lá. E outra coisa, há uma previsão constitucional exatamente falando não somente do cargo, mas também das funções de confiança, tá? Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, as funções de confiança. Mas o que interessa para a gente é essa parte. Os cargos em comissão, tá legal? Os cargos em comissão, eles, deixa eu melhorar aqui para mim, pronto, e aí eu consigo enxergar, dou aula, enxergando aqui, beleza? Então vamos lá. Então os cargos, agora sim, os cargos em comissão, eles a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, detalhe importante, a Constituição deixou claro que ela só quer cargo em comissão, apenas destinam-se, olha só, vou botar em vermelhinho aqui, tá? Apenas direção, chefia e assessoramento. Não existe, então, cargos em comissão para atividades burocráticas, para atividades rotineiras, atividades da administração pública, por exemplo, meio, né? atividade fim da administração pública. Eu poderia aloprar um pouquinho aqui e dizer isso, né? Por exemplo, eu quero fazer a nomeação de alguém para fazer dentro do Tribunal de Justiça a expedição de mandados e ofícios. Isso é trabalho rotineiro, né? Isso é trabalho burocrático, né? Então, para esse tipo de atividade,
a gente vai ter que ter o servidor, o cargo efetivo, tá? O concursado, tá tranquilo? Aqui não, aqui é algo de direção, ou seja, superior hierárquico, né? Chefia também, superior hierárquico, assessoramento, né? Tu vai auxiliar, você vai, como a expressão já diz, você vai assessorar alguém, tá? Beleza? Então, tem um plus de ser chefe, né? Aqui, ser superior hierárquico, direção chefia, e o assessoramento, de ser assessor. Os cargos, né, em comissão vão ter nomenclaturas, e as nomenclaturas, inclusive, vão ter diretor, né, ou até pode botar um plus diretor-presidente, né, ou chefe de repartição, né, o diretor de secretaria, né, e vai ter a expressão assessor também, né, quando se referir a assessor, cargo. Tá bom? Beleza? O que acontece? O STF ele estipulou alguns, baseado exatamente na Constituição, alguns requisitos que devem ser preenchidos para que a lei que criou o cargo em comissão não seja considerada inconstitucional. E uma delas são as atribuições. São as atribuições. Tem que ter essas atribuições de direção, chefia e assessoramento. A segunda coisa, como antigamente a gente chamava, tem que ter relação de confiança, né? Tu estás nomeando alguém para ser o teu assessor, pô. Então, logicamente que ele precisa ser alguém da sua confiança. E vai ser, né? Ninguém vai chamar alguém que não seja da sua confiança para um cargo desse, né? E as atribuições têm que estarão previstas em lei, né? Aqui, ó, condições de pessoa previstas em lei, tá? As condições, né? Os casos, né? Outra coisa, os percentuais mínimos é um outro requisito também dado, preenchido pelo julgado do STJ, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem que guardar proporcionalidade, tá? Com a necessidade de ter mesmo os cargos em comissão e a proporcionalidade em relação aos cargos efetivos, né? Claro, o número de ocupantes de cargos efetivos, apesar do julgado, eu estou vendo aqui, ele não diz isso, tem que ser maior. Né? Tem que ser proporcional, né? Tem que ser maior. Ou não sei se eles quiserem também dizer pela metade, eu precisaria também ler o voto integral. Mas o que acontece? Isso tudo está nesse julgado. Tá? Isso tudo que eu vos falo agora, acabei de mencionar, está nesse julgado, na ADI 6655 de 2022. Tá legal? Eu retirei aqui essas do dizer o direito, olha aqui, FGV, ó, trazendo. Ó. E nada impede que também isso aqui tudo, né, venha em assertivas de prova de exame de ordem, já que a FGV gostou aqui, ó, de botar aqui com nível de dificuldade diferente, né? Então tem que ter esses 4 requisitos, ó, direção, chefia, assessoramento, relação de confiança, proporcionalidade e atribuições na própria lei, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Tem, FGV, OAB, já fizeram isso, ó, na OAB. Aí, ó, tava pensando que não tinham feito ainda em 2020, pode voltar, faz tempo que não, né? Faz tempo, então pode voltar. Olha só, vamos lá. O exame de ordem 31, tá? 10 exames de ordem passados. A gente tem a Maria foi contratada temporariamente sem a realização de concurso público para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. Temporários é uma lei, né? Própria, é um tipo de agente público próprio, tá? Diferente do servidor estatutário, que inclui o servidor estatutário cargo efetivo e servidor estatutário cargo em comissão. Tá? Então, esse aqui é o temporário. Não sei se ele vai tocar nesse assunto nosso, não. Acho que não, hein? A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos. Né? Em razão disso, alunos levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão. Ah, tá aqui, ó. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que a Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse a lhe lecionar, porque a gente não pode ter esses temporários sendo renovados por muito tempo, e aí queriam ainda permanecer a Maria aí. E aí pode? Não vai ser possível, vamos ver? Não é possível a criação de um cargo
em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções. Isso aí é rotineiro, pô. Né? Se fosse diretora de escola, né? Direção, né? Não é rotineira, ela não vai fazer um trabalho rotineiro. A atividade é fim do órgão, né? De educação, tá? Da Secretaria de Educação, beleza? Então, esses cargos em comissão tem mais ou menos tem mais ou menos não, tem esse destino, né? De funções de direção, chefia, assessoramento. Beleza? Brigadão. Até mais, hein? É isso, né? É isso. Tamo pronto. Até mais, beleza? Fica com Deus e até a próxima.